Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. O nosso devocional de hoje está maravilhoso. Ele ensina a gente a usar o nosso poder de decisão e a treinar a nossa inteligência emocional. Exatamente, treinar a nossa inteligência emocional. Sabermos usar a nossa inteligência e recomeçar quando é preciso. Então, se esse vídeo te ajudar a falar muito com você, compartilhe ele com um amigo, um familiar, nos grupos de família, ou dá um joinha aí no vídeo, porque cada joinha que você dá no vídeo, a plataforma envia esse vídeo para mais 5 pessoas. Vamos lá para o texto? Rute, capítulo 2, versículo 5. O texto é maravilhoso e ele diz assim: Aí Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: Quem é aquela moça ali? E ele respondeu: É a moabita, que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. Assim, ela está trabalhando desde cedo até agora e só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Essa história é maravilhosa. Ruth é uma pessoa que viveu muitas dificuldades. Ruth é uma pessoa que viveu muitos apertos na vida. Ela veio de Moabe. Moabe era um país próximo a Israel. E ela se casou, com um dos filhos de Noemi. Noemi era casada com um homem chamado Elimeleque. E porque veio uma fome, uma seca, um período muito difícil em Israel, Elimeleque decidiu, com a sua esposa Noemi e os seus filhos, irem embora de Israel, procurar um lugar que eles pudessem trabalhar, procurar uma terra mais fértil. Não é assim que acontece? Muita gente sai da sua terra e vai procurar trabalho em outros lugares. Eu trabalho no Ibirapuera, ali próximo ao Ibirapuera, no Ibirapuera, em São Paulo. Eu tenho que atravessar todo o centro de São Paulo para chegar até o meu trabalho. E eu vejo muita gente morando embaixo das pontes, moradores de rua, muitas pessoas desabrigadas. Muitas dessas pessoas, elas vieram de longe, de outros estados, procurando uma vida melhor em São Paulo e acabaram encontrando a dificuldade de estudos, de nível de escolaridade. Enfim, não tinha aquela oportunidade a qual a pessoa sonhava que seria. E a pessoa acabou às vezes vendendo tudo que tinha, onde estava, não conseguiu voltar e ficou lá desabrigado em São Paulo. É mais ou menos o que aconteceu com essa família de Noemi e Elimeleque. Eles foram para Moabe e ali eles enfrentaram mais dificuldade ainda. Porém, os filhos acabaram encontrando duas mulheres, os 2 filhos de Noemi. Um se casou com Ruth e o outro com Orfa. Só que tanto Elimeleque como os seus filhos morreram. Todos os homens da família morreram naquela terra estranha. E elas ficaram viúvas. E naquela época, ficar viúva não era uma coisa como hoje, que a pessoa fica viúva, ela conhece alguém, se casa de novo. Naquela época era muito difícil a pessoa se casar de novo, era considerado uma maldição a mulher viúva, tanto que ela tinha que receber ajuda, tanto que o fruto que caísse da árvore era para as viúvas, o agricultor não podia pegar o fruto que caísse na terra. Era a lei de Moisés. Tinha que ser deixado para os órfãos e para as viúvas. Bom, elas estavam enfrentando aqui de novo uma dificuldade muito grande, muito grande. E agora viúvas em uma terra também de fome. E Noemi ficou sabendo
que em Israel as coisas tinham melhorado. Então ela decidiu voltar para Israel. E ela liberou as suas noras. Só que a Ruth, ela disse assim: não, para onde você for eu irei, e o seu Deus será o meu Deus. Olha só o que é o poder da decisão. A decisão é muito importante. Ruth poderia se entregar, Ruth poderia desistir, mas ela não desistiu. Preste atenção nessa frase. Ruth não desistiu e ela usou o poder da decisão. Quando tomamos uma decisão na nossa vida, decisão gera futuros proféticos. Guarda isso, decisão gera futuros proféticos. Então, quando você não decide nada, você decidiu não fazer nada, também é uma decisão. Essa mulher, ela decidiu, ela tomou uma decisão, ela falou: não, eu vou voltar para lá, não vou voltar para a casa dos meus pais. Os pais também estavam passando uma dificuldade muito grande, e ela decidiu o quê? Eu vou com você para Israel. Olha só, ela tomou uma decisão de coragem, e voltam então 2 mulheres viúvas para Israel. E ela ainda vai ter que cuidar da sogra, que era mais velha. Mas essa mulher não mede esforços, ela não desiste, ela é valente, ela é batalhadora. E ela volta para Israel. Eu gostaria que você entendesse que tudo na vida pode ser vencido através de recomeços. Guarda isso. Recomeços são importantes. Recomeçar não é fácil, mas às vezes é necessário. É necessário. Se você olhar para a Bíblia, você vai ver que a história de muita gente, muitas pessoas recomeçaram. Noé teve que recomeçar a humanidade, ou seja, o próprio Deus recomeçou o mundo. O próprio Deus recomeçou o mundo. Então Deus recomeçou, Noé teve que recomeçar tudo de novo. Moisés, ele fugiu para o deserto de Horebe. Lá ele teve que, naquela região, recomeçar a sua vida, se casar. Depois ele volta para Israel, ele tem que recomeçar de novo. Jacó era fugitivo, ele teve que recomeçar a sua vida. Jacó era filho de um dos homens mais ricos. Jacó, da descendência de Abraão, o homem mais rico do Oriente. Ele teve que recomeçar do zero. Ele recomeçou do nada. Moisés, Jacó, Noé, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fazia parte do conselho do Sinédrio. Ele era perseguidor dos cristãos e depois ele teve que se tornar um cristão. De judeu passou a ser cristão, teve que recomeçar a sua vida. Então, a nossa vida é feita de recomeços. Eu já aprendi 2 lições até agora. Primeiro, eu preciso tomar decisão, né? Porque eu não posso desistir nunca. Eu preciso tomar decisões importantes. E segunda lição que eu aprendi até agora, eu preciso recomeçar quando for preciso. Às vezes é necessário nós recomeçarmos. Terceira lição, e essa é maravilhosa. Veja que ela vai pegar fruto, ela volta para Israel e ela vai colher espigas no campo de um homem muito rico. Aqui já é Israel, e Israel tem uma lei de que as viúvas podiam colher das espigas que caíam no chão. Tudo que caísse no chão pertencia aos órfãos e às viúvas. O agricultor não podia colher, não podia pegar a espiga que caiu no chão. Ah, bispo, mas não tinha ninguém vendo, será que ele não podia pegar, colocar no cesto? Deus estava vendo, e a lei era essa. E quem é temente a Deus, obedece a palavra de Deus e prospera. E Boaz era um homem muito rico, porque ele era filho de um judeu riquíssimo, chamado Salmão.
Salmão se casou com a prostituta Raabe. Quem lembra da Raabe? Quando os muros de Jerusalém, de Jericó foram destruídos. Quando Jericó foi destruída, a prostituta Raabe foi salva. E ela fez parte do povo de Israel. E ela se casou com um judeu muito rico, um homem chamado Salmão. E Salmão e Ruth tiveram um filho, e esse filho se chama Boaz. E agora ele é um fazendeiro muito rico, ele está lá no seu campo de espiga, e ele observa, ele vê que tem uma moça ali colhendo espigas. E aí ele faz uma pergunta, olha só. Boaz perguntou ao chefe dos trabalhadores: quem é aquela moça ali? E ele respondeu: é a Moabita, que veio de Moabe com Noemi. Ela me pediu que deixasse ir atrás dos trabalhadores, catando as espigas que fossem caindo. Ou seja, ela me pediu, deixa eu pegar, faz parte da lei. E assim ela está trabalhando, desde cedo até agora. Só parou um pouco para descansar debaixo do abrigo. Com essa informação, Boaz se apaixonou por essa mulher. Terceira lição que eu aprendo. Boaz é uma pessoa inteligente. Ele não está se apaixonando por uma mulher que estava mostrando as pernas para ele. Me desculpe o termo da palavra. Ele não estava se apaixonando por uma mulher como nos dias de hoje, que estava mostrando, me desculpe o termo, a bunda para o outro. Como eu disse, me desculpe o termo, né? Como nos dias de hoje, as mulheres acham que colocar roupas desenhando o seu corpo vai atrair homens. Vai atrair os idiotas que não sabem fazer escolhas e que um relacionamento que vai ser um desastre. Um relacionamento que vai ser um desastre. Quem se casa procurando a aparência do outro se casa desastrosamente. Esse homem se apaixonou por essa mulher porque ela estava trabalhando desde cedo, ou seja, era uma mulher valente, era guerreira, tá? Era guerreira. Se você olhar no mundo animal, é assim. As fêmeas só se reproduzem com um macho que vencer o outro. Ou seja, com quem for valente. Nós não estamos falando aqui para você sair matando as pessoas e brigando na rua, não é isso. Mas essa mulher, ela era valente porque ela estava enfrentando, ela estava passando por uma posição ruim na sua vida. Ela estava enfrentando dificuldades, apertos na vida. Só que ela não tinha desistido. Ela não tinha desistido. E olha o que ele disse para ela. Ele se compadeceu dela. E ele disse: escute, minha filha, não vá catar espigas em nenhuma outra plantação. Fique aqui e trabalhe perto das minhas empregadas. Ele já faz uma proposta. Não vai ficar nas plantações pegando espiga. Fica aqui comigo, fica perto de mim. Fica aqui junto com as minhas empregadas. Versículo 9, preste atenção. E fique com elas no campo, onde você vai cortar as espigas. Ou seja, a partir de agora você vai trabalhar para mim. Eu dei ordem aos empregados para não mexerem com você. Sabemos que você é viúva. Nenhum outro homem, ninguém vai mexer com você. Eu dei ordem. Ou seja, agora você está debaixo da minha proteção. Você está debaixo da minha proteção. Quando você ficar com sede, beba da água que os empregados tirarem para beber. Aí, Ruth ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: por que é que o Senhor reparou em mim? E é tão bom para mim, que sou estrangeira. Ela se ajoelhou no chão, colocou o rosto no chão e disse: o que o Senhor viu em mim, que está se compadecendo de mim, que eu nem sou israelita, sou estrangeira? E aí ele diz: eu ouvi falar de tudo
o que você fez pela sua sogra e pelo seu marido que morreu. E eu sei que você deixou seu pai, a sua mãe e a sua pátria e veio viver entre a gente que não conhecia. E que o Senhor a recompense por tudo que você fez. Que o Senhor, o Deus de Israel, cuja proteção você veio procurar, lhe dê uma grande recompensa. Ruth disse: o Senhor está sendo muito bom para mim. Que o Senhor me dê ânimo. Então, a partir daquele momento, começa... deixa eu encerrar o vídeo porque já está muito longo. Deixa eu só acelerar aqui. Eu vou falando e esqueço do tempo. Bom, a partir daquele momento, eles passaram a ter contato. A partir daqueles momentos, eles passaram a ter comunicação. Se comunicar, conversar um com o outro. Mas a terceira lição que eu aprendo é: Boaz foi uma pessoa inteligente. Ele não foi procurar uma mulher que estava mostrando as pernas, que estava usando da sua beleza. Não, ele viu que ela era uma pessoa valente, trabalhadora, esforçada. Foi isso. Isso é inteligência. Inteligência nas suas emoções. E Ruth também. Ruth, ela depois recebeu instruções da sua sogra para poder se encontrar com Boaz, para poder conversar com Boaz. Enfim, é uma história muito linda. Eles acabaram se casando, tá? Eles acabaram se casando. Ruth se casou com Boaz, teve um filho chamado Jessé. Jessé gerou o rei Davi. É uma história maravilhosa, é a linhagem do Messias. A linhagem do Messias. Que linda história, né? Essa mulher que foi a avó de Davi. Ela sabe, ela poderia ter morrido, desistido, entrado em depressão, se entregado, mas não. Ela teve uma história linda, ela teve um filho, teve um netinho chamado Davi, teve vários netos, né, os irmãos de Davi, uma família que a gente vai lembrar de Davi, que foi o de maior sucesso, né? Bom, essa é a história de alguém que não desiste e de alguém que decide recomeçar e tomar decisões. Então, tomar decisões, recomeçar é importante. Deixa eu orar por você que o nosso tempo já estourou. Senhor, em nome de Jesus, visita esta pessoa que precisa recomeçar. E ela não tem forças, às vezes nem para tomar uma decisão. Meu Deus, como o poder da decisão gera futuros proféticos extraordinários na nossa vida. Então ajude essa pessoa, meu Deus, a tomar uma decisão e dê força para ela recomeçar. Como Ruth pediu, ânimo, dê ânimo para essa pessoa e que o Senhor seja com ela. Em nome do Senhor Jesus, que caminhos sejam abertos e que esta pessoa aproveite oportunidades que estão sendo geradas na sua vida. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.